Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Uh, Terminamos a análise dos relatórios gerenciais de maio, chegamos à análise dos relatórios gerenciais de junho. Que maravilha, né? Teremos aí uma nova maratona de mais 11 podcasts, né, que são referente aos 11 fundos de investimento que eu tenho na minha carteira, ok? Então, caso você ainda não conheça o nosso podcast, nós já estamos indo para Nós já fizemos uma série de 11 podcasts referente aos relatórios gerenciais de maio. Então, se você não conhece, é só ir lá no nosso Spotify, né? Nosso Spotify para nos encontrar tanto no Spotify, quanto no Instagram, quanto no YouTube, é Investir do Bem, hashtag IBSA3, ok? Através da nossa hashtag IBSA3, você nos encontra nas nossas redes sociais, beleza? Então dê um pulinho lá. Eu me propus a analisar os relatórios gerenciais e de alguma forma também ajudá-los a entender um pouco melhor como analisar os relatórios gerenciais, que são a fotografia dos fundos, né, de investimento nos últimos 30 dias para a gente fazer. Agora eu vou analisar o relatório gerencial, nosso primeiro episódio da nossa série, da nossa segunda temporada, né? Vamos lá para a segunda temporada. A primeira temporada foi referente a maio. Nessa segunda temporada, nosso primeiro episódio, nós vamos analisar o HGBS 11, que é um fundo de investimento imobiliário, um FII, do setor de shopping centers, né? Então, vamos lá? Ok, então vamos analisar o HGBS 11. HGBS 11 é o ticker de negociação desse fundo de investimento que ele é gerido pela Hedge, ok? E o relatório gerencial, como eu já disse, ele é referente a junho de 2020. Como eu já disse, o HGBS 11 ele é um fundo de investimento imobiliário que ele investe em shopping centers. E aí, se você está ligado no que está rolando no planeta Terra, nós estamos atravessando o período de pandemia. E o que isso significa para você que é um cotista de um fundo de investimento imobiliário do setor de shopping center? Significa que você foi afetado diretamente por essa pandemia, porque os shoppings estavam fechados e aos poucos foram reabrindo, e mais recentemente, né, o período de julho que nós estamos, alguns shopping centers voltaram a fechar, ok? E aí o que nós temos? Falar um pouquinho sobre o HGBS 11. O HGBS 11 é um dos fundos mais antigos da Bolsa, né? O início das atividades dele foi em novembro de 2006, ok? Talvez ele seja o mais antigo, ok? Eu não vou afirmar se ele é mais antigo ou não, porque eu ainda não tenho certeza, eu teria que pesquisar. Mas é um dos mais antigos da Bolsa, né? O início dele foi em novembro de 2006, então isso naturalmente já dá pra gente uma espécie de solidez, porque é um fundo que já atravessou várias crises no Brasil, né? Administrado pela Hedge Investment, e a gestora também é a Hedge. A taxa de administração, né, que inclui a taxa de gestão, é de 0,60% sobre o valor de mercado das cotas. Não possui taxa de performance e, recentemente, né, recebi no meu e-mail, eles estão indo para a sua sexta emissão de cotas e eles estão abrindo o período do direito de preferência para os cotistas, ok? Aliás, se você não sabe o que é um direito de preferência, de emissão de cotas, nada disso, deixa aí nos comentários ou vai lá no YouTube ou no nosso Instagram e pergunta pra gente que a gente faz um podcast falando sobre isso, beleza? É o valor de mercado da cota no fechamento de junho, né? Foi no valor de R$ 214,50. O valor de mercado, né? Ou seja, quanto o fundo estava valendo na bolsa, 2,1 bi. A quantidade de cotas 10 milhões, quantidade de cotistas 67 mil cotistas e a ABL do fundo é de 169 mil metros quadrados. ABL, área bruta locável, ok? Vejamos aqui, caso você tenha alguma dúvida, queira perguntar algo sobre as cotas, você tem duas opções. Ou pergunta para nós aqui da página Investir do Bem, ou você procura o próprio time de gestão. E aí, para encontrar, para mandar e-mail para eles, é só você digitar esse endereço, né? ri@redinvest.com.br, e aí você tira suas dúvidas lá com eles, ok? Vejamos aqui a palavra da gestora, que é uma coisa que nós temos que acompanhar o tempo inteiro, principalmente no período da pandemia. Aqui eu vou tentar dar uma resumidona para vocês para não ficar muito grande. Aqui eles dizem que começaram o início do ano com otimismo, né? Até porque nós abrimos o ano de 2020 com otimismo na Bolsa, as pessoas estavam comprando a rodo, a Bolsa estava... O Ibovespa estava chegando a 120 mil pontos, então estava rolando um otimismo legal, né? O dólar estava estabilizado e aí
o que aconteceu? Chegou março e apareceu a Covid-19, a pandemia. E isso naturalmente, né, tirou o chão de todo mundo, porque começou o isolamento social, as pessoas começaram a se contaminar ao redor do mundo, nós tivemos alguns problemas no Brasil para conter a pandemia, que ela estava chegando, nós tivemos por parte dos governos uma espécie de meio que ligou, né, aquele botãozinho do F e tá tudo beleza, é uma gripezinha, e nós tivemos que os números começaram a aumentar, os shopping centers começaram a fechar, e aí a gente percebeu que o buraco era mais embaixo, e embaixo do buraco tinha um alçapão, e embaixo do alçapão tinha mais um buraco, né? Então a gente começou a cair, a bolsa começou a desabar, e o seu período mais agudo foi o período de março, né? Entre o dia 19 e o dia 23 de março, foi o período mais agudo. Inclusive, né, se você investiu na bolsa entre 19 de março e 23 de março, já deixa aí na descrição, vai lá no YouTube, no Instagram e diga que você investiu nesse período porque você teve as melhores oportunidades. Você pegou as melhores oportunidades da bolsa porque a bolsa estava derretendo. Beleza? E para aquela galera que foi corajosa para investir, aproveitou para pegar tanto o HGBS 11 quanto outros FIIs que estavam sendo cotados com um preço muito interessante. Beleza? E aí o que nós tivemos, né, quando chegou o coronavírus, começou o colapso dos mercados e aí ao redor do mundo a gente percebeu que as bolsas começaram a cair bastante, Estados Unidos, Brasil, ninguém ficou imune porque o mundo inteiro foi afetado por isso. E esse colapso fez o quê? Fez com que as pessoas, de certa forma, fugissem para a moeda forte, que era o dólar começou a se valorizar muito, chegou perto de R$ 6 e agora, quando eu estou gravando esse podcast com vocês, nós já voltamos aí para R$ 5,32. Ok? Então, teve todas essas questões envolvidas aí. No campo político, né, nós tivemos uma espécie de festa ao contrário. Nós tivemos a saída do ministro da Justiça, nós tivemos a saída do ministro da Educação, nós tivemos recentemente o Decotelli, que seria ministro da Educação, mas não virou ministro da Educação, nós tivemos a saída da ministra da Cultura e agora nós temos um novo ministro, então tá um samba do crioulo doido rolando aí no campo político e isso não deveria afetar, né, os nossos investimentos, mas afeta porque isso mexe diretamente com o medo que as pessoas têm, né, de investir em um cenário de insegurança política no Brasil. Mas, passado tudo isso, né, o HGBS 11, ou seja, os fundos de investimento, conseguiram atravessar, né, com, de certa forma, naturalmente sem tranquilidades, né, porque shopping centers começaram a fechar, o portfólio todo do fundo chegou a ser fechado, e aí, mas a gente conseguiu respirar, a gente conseguiu, né, ali nadar um pouquinho, colocar o nariz para fora, e agora a gente já está conseguindo respirar novamente. Beleza? Banco Central, naturalmente, né, Banco Central brasileiro, os Estados Unidos com o Fed, a galera começou, né? Vamos começar a cortar a taxa de juros. Os Estados Unidos conseguiu imprimir a toque de caixa $1 trilhão aí para poder injetar na economia. O Banco Central aqui no Brasil começou a cortar a taxa Selic, né, que estava a 3,75, caiu para 2,25, né? E aí, naturalmente, a queda do nosso PIB, né, a nossa projeção para 2020 é de queda entre 5%, né? O HGBS aqui está estimando entre 5% e 6%. E aí você deve estar se perguntando qual a relação entre PIB e HGBS, né? O PIB é a nossa produção interna bruta, né? Então, se os shoppings estão fechados, não tem esse setor, ele vai ser afetado, ele não vai contribuir para a economia nesse ano. E aí, nesse momento que eu estou gravando para vocês esse podcast, que é 8 de julho, nós já atravessamos a marca de 70 mil mortes no Brasil e com a notícia recente de que, inclusive, o presidente com porte de atleta conseguiu contrair o coronavírus, né? E aí, seguindo aqui, o que nós temos? Essa nova dinâmica de juros extremamente baixos na visão do HGBS 11 vai fazer com que os investidores migrem, né, da renda fixa para a renda variável. E, como vocês devem saber, vocês são obrigados a saber disso pelo amor de quem vocês acreditam que fundos de investimento imobiliário não é renda fixa, beleza? Fundo de investimento imobiliário ele é da renda variável e ele varia, como as pessoas costumam dizer brincando, né? Então, a taxa de juros baixos no Brasil naturalmente vai desencorajar as pessoas que têm dinheiro na poupança ou na renda fixa a migrarem os seus investimentos para a renda variável. E aqui eu deixo um alerta para vocês que eu tenho falado constantemente no meu Instagram, tenho falado no YouTube e aqui no podcast também. Cuidado com a renda variável. Na verdade, eu não diria cuidado, eu diria cautela. A renda variável ela é infinitamente mais fácil do que a renda
a renda fixa, perdão, ela é infinitamente mais fácil do que a renda variável. Então, eu acho que esse discurso ele já está acabando, né, de que o mercado entrou em liquidação, que os fundos estão muito baratos, que as ações estão muito baratas, mas cuidado com o canto da serpente. Renda variável é infinitamente mais difícil da gente conseguir analisar. Então, o que eu sempre digo para todo mundo é: tenha cautela, ok? Então, e a B3, naturalmente, nossa bolsa de valores, ela vem reportando aí mês após mês um aumento no número de CPFs na bolsa, né? Ou seja, as pessoas fixas estão entrando de vez para o mercado de renda variável, comprando fundos de investimentos, comprando ações, e isso é muito bom, né? Dado que eu já dei o aviso também que a gente tem que ter cautela. Seguindo aqui, o HGBS 11, né, compilou os dados, né, da Abrace, que é a organização que gerencia, é como se fosse uma associação dos shoppings no Brasil. Eles deram uma compilada aqui para mostrar como é que foi, né, o índice de reabertura dos shopping centers no Brasil. E aí nós tivemos, né, naturalmente, se você tem fundos de investimento na área de shopping centers, você já deve ter percebido que entre o mês de abril e maio nós tivemos reabertura, fechamento, reabertura, fechamento. Então foi uma dinâmica não estabilizada, né? Os shoppings não voltaram a reabrir e continuaram reabertos, né? Alguns reabriram e fecharam, né? Então nós temos que em 14 de março, 577 shoppings no Brasil estavam abertos. Chegou o período de 24 de março, apenas 23 shoppings no Brasil estavam abertos. E aí, no dia 29 de março, entre 29 de março e 3 de abril, todos os shoppings no Brasil estavam fechados. Ou seja, foi aquele período que nós estávamos entrando na primeira onda de coronavírus, em que o mundo estava desabando, as pessoas estados já tinham decretado lockdown, as pessoas estavam dentro de casa, a galera não podia sair, mas mesmo assim, enfim, tinham brasileiros, né, que não sabiam, pareciam que aparentemente não eram afetados por isso e continuaram saindo, desrespeitando a quarentena. E aí, gradativamente, no início de abril, nós tivemos a reabertura dos shoppings, de modo que no dia 22 de junho, nós tínhamos 448 shoppings que já tinham sido reabertos. E aí, 22 de junho começou novamente a quebradeira e alguns shoppings começaram a fechar novamente, né? E aí, em 7 de julho, né? Eu estou gravando em 8 de julho, no dia 7 de julho nós tínhamos 374 shoppings que foram reabertos. Então, nós tivemos uma espécie de uma montanha-russa aí de shoppings abrindo e shopping fechando, certo? E essa fonte desse relatório é da Abrace, como eu disse para vocês, que é a Associação dos Shopping Centers no Brasil. Aqui nós temos, para quem está ouvindo o podcast, eu estou gravando no dia 8, então é importante que vocês fiquem ligados aos fatos relevantes dos shoppings aí, para ficarem ligados o que está rolando, né, a nível de Brasil de reabertura de shopping. Mas, em 7 de julho, o que nós temos aqui é que 65% dos shoppings foram reabertos e 35% estão fechados. E aí eles estão divididos nas 5 regiões do Brasil, né? Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Aqui eu vou poupá-los para a gente não levar tanto tempo e falar sobre isso. O importante aqui, que eu tenho sempre dito, é importante lembrá-los novamente, sempre acompanhe os fatos relevantes dos fundos que vocês investem, dos FIIs que vocês investem. E aí você pode perguntar: Gleison, como é que eu faço para acompanhar os fatos relevantes que são lançados pelos FIIs que eu tenho em carteira? O que é um fato relevante? Fato relevante foi determinado, né, para as leis que regulam, né, os fundos de investimento imobiliário, que tudo aquilo que é pertinente para os cotistas devem ser avisados, tudo aquilo que é pertinente para um cotista deve ser informado pelos fundos de investimento. Então, os fundos, tudo aquilo que ele julga pertinente dentro daquilo que está regulado por lei, ele é obrigado a divulgar aos seus cotistas. Então, os fundos divulgam seus fatos relevantes, né? Eles entregam esses fatos relevantes junto à B3, e aí tem alguns sites que vocês podem utilizar para acompanhar, né, essas dinâmicas aí dos fatos relevantes. A minha dica seria que você utilizasse de repente o Clube FII, ou o fiis.com.br, ou o Funds Explorer, ou em último caso, ou no primeiro caso, que geralmente costumo fazer, você vai no site do próprio fundo. Então, você vai lá digitar site HGBS 11 e aí vai aparecer o site oficial deles. Ou seja, o site da gestão cria, né, eles criaram um site para manter os cotistas bem informados. Então, o ideal é que você acompanhe os fatos relevantes. Mas, caso você não queira fazer esse trabalhão todo, né, de todo dia estar acessando ali
a página dos fundos, a minha recomendação é que quando você adquirir a cota do fundo, você vá no site deles e se cadastre no mailing list, né? O que é o mailing list? Você entra numa lista de e-mail do próprio fundo, né? No caso aqui a HGBS 11, e esse mailing list, toda vez que tem um fato relevante, qualquer fato relacionado aos cotistas que é do interesse dos cotistas, eles mandam diretamente para o seu e-mail esses fatos relevantes, ok? Então, eu atualmente tenho 11 fundos de investimento imobiliário e estou cadastrado no mailing list de cada um deles para eu receber todo fato relevante que eles divulgam. Beleza? Então vamos lá, algumas estratégias, né, que os shoppings e o HGBS 11 têm adotado para tentar minimizar ainda mais os custos dos shopping centers, uma vez que a maioria deles, na verdade não a maioria deles agora, mas alguns estão fechados. Referente ao uso da energia, né? A ideia do mercado livre. O mercado livre de energia é um mercado em que as pessoas, né, as grandes empresas, podem negociar livremente, né, com as empresas que distribuem energia o quanto elas querem comprar de energia para aquele mês, ok? Grosso modo falando, é basicamente isso. E aí o que eles têm adotado, os shoppings? Maior flexibilidade nos contratos com demanda mínima contratada. Demanda mínima contratada é aquela que você usou, você paga. Você não usou, paga da mesma forma, né? Venda da sobra da energia não consumida, então como é um mercado livre, né? Se o shopping não consumiu de repente, sei lá, 200 kW no mês, ele utilizou apenas 50 kW no mês, o que ele faz? Ele vende no mercado esses 50 kW não consumido. É como se fosse o mercado livre da vida que nós temos, em que cada um ali pode cadastrar o que tem para vender e quem quiser comprar vai lá e compra. Postergações e parcelamentos de faturas para o segundo semestre e para 2021. Né? Então, nem todo lojista, né, dos shopping centers vão conseguir pagar suas contas. Né? Então, o que eles fizeram? Sentaram com a HGBS, sentaram com os shopping centers para conseguir postergar os seus pagamentos. Mão de obra própria e terceirizada, né? Referente a quem trabalha nos shopping centers e a mão de obra terceirizada que é contratada geralmente para fazer a limpeza, para fazer a segurança do shopping. Readequação do quadro de funcionários, ou seja, suspensão, redução de jornada, né? Se os shoppings estão fechados não tem por que a galera ir trabalhar, né? Nem pode. Suspensão de contratos não essenciais para o período. Exemplo, uma propaganda de marketing que é feita de repente naqueles outdoors que a gente vê de repente dentro do shopping centers, eles podem suspender, né, temporariamente, uma vez que não tem ninguém indo no shopping. Postergação e parcelamento de faturas para o segundo semestre. Ou seja, todo fundo, por exemplo, todo shopping center tem um fundo de participação dos lojistas para a parte de mídia. Então essa parte de mídia, por exemplo, como os shoppings estão fechados, os lojistas não precisam divulgar a sua marca. E se eles não precisam divulgar a sua marca, eles também naturalmente não vão pagar, né, para esse fundo de mídia. E revisão de condições comerciais, ou seja, cada lojista é um caso e aí eles sentam com cada lojista para conversar sobre eventuais, né, postergações de valor a serem pagos. Investimentos do HGBS. Eles paralisaram todos os seus investimentos programados, né? Ou seja, vamos reformar de repente uma área do shopping, vamos aumentar uma área do shopping, vamos mexer no estacionamento para aumentar de repente o shopping, uma readequação. Todos os investimentos foram suspensos, né? E também fizeram uma renegociação dos investimentos em andamento, ou seja, eles já tinham seus planos, né, os seus projetos de alguns investimentos a serem feitos nos shoppings do portfólio que eles possuem, só que eles resolveram, né, renegociar os investimentos, porque é período de pandemia e ninguém está rasgando dinheiro. Né? Revisão dos orçamentos para o ano, ou seja, eles tinham uma espécie de projeto para 2020, chegou a Covid-19, bagunçou o feijão e eles tiveram que reaver esse projeto deles, ok? E aí eles flexibilizaram, como a gente já falou, flexibilizaram aos lojistas o pagamento dos seus boletos, né, os seus aluguéis que devem ser pagos, porque aqui até uma espécie de sensibilidade do próprio fundo. Né? Nós temos lojistas que são lojas enormes e que talvez não tenham dificuldade para pagar o seu aluguel, mas tem aquele lojista pequeno que talvez ele não consiga pagar os seus aluguéis. Então, cada caso é um caso e aí você sendo cotista, é bom você estar acompanhando para ver o que o time de gestão tem feito. Eu, da minha parte, estou muito satisfeito com o HGBS 11, da qual eu sou cotista, porque é um time de gestão muito competente, eles têm conseguido fazer um trabalho muito bom, né, de conversar com os seus lojistas, naquilo que é necessário postergar, eles postergam valores a serem pagos. Então, estou muito contente com isso. E lembrando, eu não estou recomendando compra e venda do HGBS 11, ok?
E aí, algumas alternativas, né, para tentar contornar o Corona Crash, o coronavírus. Eles adotaram um sistema de drive-thru. Drive-thru é aquele lance do McDonald's, né? Você chega na portaria com seu carro, tem alguém ali que te atende, ele pergunta o que você quer, ele vende para você o seu lanche do McDonald's, você passa no outro guichê, pega seu lanche e vai embora. Basicamente é isso, né? Num shopping center acontece mais ou menos isso. Você compra, de repente, através do site do shopping center, o produto que você quer na loja que você quer e passa com o seu carro para apenas retirar, né, o seu produto. Uma dinâmica que foi adotada pelos shopping centers, uma vez que você não vai pegar, né, botar aquele óculos escuro que você adora e dar um rolê no shopping no período de coronavírus. A menos que você seja, né, um cidadão extremamente desrespeitoso com a ordem pública. E aí o que nós temos? Só o Goiabeira Shopping que não entrou nessa conversa aí, né? O Goiabeira Shopping fica em Mato Grosso e ele não entrou nessa brincadeira, porque o governo municipal criou uma regra mais rígida, né? Mas os outros, né, imóveis do portfólio do HGBS 11, todos eles adotaram o sistema de drive-thru. Vejamos aqui. Em 15 de junho, né, o HGBS 11, para a felicidade dos cotistas, anunciaram que 100% dos shoppings do portfólio deles, né, ou seja, os shoppings que eles possuem, estavam reabertos. Mas, no momento que eu estou gravando aqui com vocês, né, e você já deve ter percebido, alguns shoppings já voltaram a fechar. E de cabeça eu posso citar para vocês aqui, eles até colocaram, né, o Goiabeiras, né, no entanto, menos de umas semanas depois, né, ou seja, 15 de junho, menos de umas semanas depois fomos obrigados a suspender a retomada das atividades do shopping Parque Dom Pedro, que fica em São Paulo, Goiabeiras, que fica em Cuiabá, no Mato Grosso, Fashion Outlet Novo Hamburgo, que fica em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e Tivoli Santa Bárbara, ok? E também o Floripa Shopping, beleza? Então, eles reabriram, os governos municipais perceberam que o aumento da Covid estava, né? As pessoas estavam aumentando a contaminação, eles foram lá e decretaram novamente o fechamento desses shoppings. Beleza? Então aqui nós temos, né, uma espécie de um quadro onde eles colocam o shopping, qual que é a situação atual do shopping, mas como é shopping pra caramba, eu vou poupar vocês dessas questões aqui. Beleza? O importante é que você entre e dê uma olhada com mais calma lá no relatório gerencial. Então aqui fica só uma espécie de resumo, né? Então vejamos aqui o que nós temos aqui. Temos o fundo que ele diz o seguinte, o HGBS 11 naturalmente ele já está estimando uma vacância no seu portfólio. E o que é a vacância? Ou seja, alguns lojistas naturalmente não vão conseguir pagar suas contas e vão entregar o imóvel, né? Então isso vai deixar áreas do shopping center, algumas áreas físicas dos shopping centers, elas se tornarão vagas, né? Então isso representa a vacância do portfólio. E aqui o HGBS 11 ele está estimando uma vacância potencial do seu portfólio. Ou seja, ele já está estimando, né, segundo seus estudos e o que a gestão tem feito junto a cada shopping do seu portfólio, eles já estão estimando um aumento de vacância física. E aí o que nós temos? Em janeiro nós tínhamos 6,1% do portfólio como vacância física e aí nós chegamos em maio com 7,5%, ou seja, 7,5% de vacância. E do período de maio em diante, eles estão projetando, né, para os próximos meses que essa vacância aumente para 9,1%. Ou seja, mesmo com essa vacância de 9,1%, ainda é uma vacância saudável, né, para os fundos. O problema é só quando essa vacância aumenta muito, né, de repente passa dos 15%, 20%, e aí acende a luz vermelha para nós que somos cotistas, porque é 20% de área física que pode ser locada e não está sendo locada para nenhum inquilino, né? E aí nós passamos aqui para a seguinte informação, o fundo possui 26 milhões, equivalente a 1,1% do patrimônio líquido do fundo alocado em produtos de renda fixa. Ou seja, é grana do caixa que o HGBS 11 possui e que ele aplica em instrumentos de renda fixa, né? Ou seja, no caso dele precisar sacar esse dinheiro para pagar alguma conta que apareça ali de última hora, ele pode ir lá sacar esse dinheiro e pagar as suas contas. E aí nós temos aqui ainda o fundo possui 11% do seu patrimônio líquido em fundos imobiliários de CRI, cujo impacto no curto prazo nos rendimentos é bem inferior ao que estamos enfrentando no setor de shopping. Beleza?
Ah, Gleice, você falou aqui que o fundo tem dinheiro alocado em fundos de investimento imobiliário de CRI e eu não sei o que é CRI. Muito simples, vai lá no nosso episódio 4, se não me falha a memória da nossa temporada 1, em que eu analiso o KNCR11, que é um fundo de CRI, beleza? E aí vocês vão entender o que é esse tal desse CRI aí. Beleza, o fundo anunciou aqui pra gente, né, que nós receberemos, né, quem é cotista do fundo, 35 centavos referente ao mês de junho, beleza? E aí nós passamos, né, para a parte mais bonita, a parte mais interessante, que é a hora de nós chorarmos, que é a receita dos fundos, né? Nós tínhamos visto o seguinte, que depois do mês de março já era projetado que os shopping centers, eles reportariam resultados muito abaixo daquilo que nós estávamos recebendo, né? Então já era esperado e eu também, não é nenhuma surpresa para mim, mas você que é cotista que talvez não estivesse esperando aí uma grana marota para receber esse mês, eu tenho uma péssima notícia para vocês. A gente chegou no fundo do poço e ainda vai ter mais fundo do poço ainda acontecendo, tá? Então vamos falar aqui sobre as receitas do fundo no período de junho de 2020, ok? Eu não vou falar dos meses anteriores aqui porque tem o nosso podcast anterior ali da temporada 1 que eu falo do HGBS 11 e do relatório gerencial de maio, então dê um pulinho lá e dê uma olhada nisso. Beleza, vamos seguir aqui. O que nós temos? Receita do fundo. A receita imobiliária do fundo foi negativa em R$ 798 mil. Beleza? Que maravilha, né? E a renda imobiliária, ou seja, os aluguéis que o fundo deveria receber, foi negativo em R$ 825 mil. E o lucro das operações foi de R$ 27 mil. Lucro das operações e renda imobiliária é o que, Gleison? Renda imobiliária é os aluguéis que o HGBS 11 receberia e que ele não recebeu e que foi negativo em R$ 825 mil. E o lucro de operações, provavelmente aqui, né, o lucro das operações é se o fundo comprou ou vendeu alguma cota de algum fundo de investimento que ele tem, ok? Ah, Gleison, eu não entendo muito bem essa ideia. Como assim? O fundo tem imóveis no seu portfólio e ele tem cotas de outros FIIs? Sim, ele tem. E se você não sabe muito bem o que é essa parada, para a gente não perder muito tempo, vai lá no episódio anterior que eu falo do HGBS 11, do seu relatório gerencial de maio, que eu explico isso para vocês. Receita financeira, ou seja, das aplicações financeiras do HGBS 11. Renda fixa, ele teve um lucro de R$ 44 mil. Em CRI, ele teve um lucro de R$ 797. Em FIIs líquidos, ele teve um lucro de R$ 1.333.000. Gleison, o que é renda fixa? Ou seja, o fundo tem aquela aplicação que nós vimos aqui em cima, né, até retomando para vocês, no valor de 26 milhões, e ele recebeu juros, né, e esses juros foram equivalentes a 44 mil. E dos FIIs líquidos, o que é FIIs líquidos, Gleison? Vou tentar explicar brevemente, mas no nosso episódio anterior do HGBS 11 eu explico isso com mais vagar, tá? São dos fundos que o próprio HGBS 11 possui cotas, beleza? E aí nós passamos para o total das receitas, que foi R$ 579 mil, né? Nós tiramos o prejuízo de renda imobiliária que ele teve e nós pegamos a receita financeira, né, que foram os FIIs líquidos que acabaram salvando o HGBS esse mês. Total das despesas, R$ 1.026.000 e o resultado foi negativo em R$ 446 mil. Né? Se nós pegarmos o total das receitas, que foi de 579 mil, e o total das despesas, que foi R$ 1.026.000, nós chegamos a um resultado de R$ 446 mil, ok? Então nós temos esse resultado negativo do fundo de R$ 446 mil e o rendimento anunciado, né, pelo HGBS 11, que ele vai distribuir aos cotistas, 3 milhões e meio. E aí o resultado médio por cota, né, que nós tivemos foi 0,4 centavos negativo e eles anunciaram o rendimento, ou seja, o que nós vamos receber de 35 centavos. Então vejamos aqui o que nós temos aqui. Temos uma tabela que é de rentabilidade do fundo, né? Quanto renderam as cotas. E aí no período de junho nós tivemos uma renda acumulada de apenas 0,17%, ganho de capital líquido de 4,57%, a taxa interna líquida com a renda e com a venda das cotas foi de 4,75% e a taxa líquida, né? A taxa interna de retorno líquido com a renda e a venda ao ano, né?
seria de R$ 74,53. Gleison, o que é taxa interna de retorno líquido? O que é esse negócio todo? Nós temos duas aqui, ele traz dois dados aqui, né? Nós temos a taxa interna de retorno líquida, e aí entre parênteses renda mais venda. O que seria essa taxa interna de retorno líquida? Eles consideram, né, nessa análise aqui, eles fazem o seguinte: se você tivesse comprado a cota, né, no início do mês, ou seja, o início ali do período de junho e tivesse comprado ele no início de junho e tivesse vendido no último dia de junho, quanto você teria de renda? E aí eles pegam a renda mais a venda, né? Ou seja, se você tivesse pegado o que você recebeu das cotas de junho e tivesse comprado no início de junho a cota e vendido no final de junho, quanto você teria tido de lucro? 4,75. E aí nós temos taxa interna de retorno líquida, incluindo a renda e a venda ao ano. Ou seja, se você tivesse comprado as cotas no primeiro dia de janeiro, né, em que a bolsa abriu para negociação, você tivesse comprado as cotas do HGBS 11 e você tivesse vendido elas no último dia de junho, ok? E aí você considera também os rendimentos, ou seja, as cotas que você recebeu, quanto você teria de lucro? Você teria um lucro de R$ 74,53. Beleza? E aí nesse período o CDI líquido rendeu quanto? 2.628%, o retorno total bruto do HGBS foi de 5,9%, o IFIX rendeu 5,6% e a porcentagem de rendimento do IFIX foi de 105%. Beleza? Temos rentabilidade acumulada aqui, que aí é aquilo que nós falamos sempre, né, da gente receber todo mês, né, as cotas, todo mês os rendimentos que nós recebemos dos fundos de investimento, que a gente deve reinvestir nos fundos de investimento que nós possuímos. Aqui é desnecessário dizer, mas vou reforçar, o HGBS 11, por ser um fundo muito sólido, ele tem negociação em 100% dos pregões, ele tem uma ótima negociação diária, ele tem uma ótima negociação mensal, ele tem uma ótima negociação semanal e ele tem um giro de aproximadamente 4%, né, das suas cotas, né? Então as pessoas confiam bastante, né, nesse fundo, então, portanto, né, as pessoas que têm cotas não saem vendendo simplesmente. Aqui para a gente falar um pouquinho sobre a diversificação da carteira, né, como é que está composto o patrimônio líquido do fundo, nós temos que 24% do patrimônio líquido está alocado em FIIs, ou seja, o fundo compra cotas de outros FIIs, 63% são os imóveis que eles possuem no portfólio. Nós temos aí uma pequena parcela de apenas 1% que são CRIs, né, do fundo, e 1,1%, como a gente viu, que está alocado em renda fixa. Aqui nós temos a diversificação por operadoras, né, as empresas que gerem, né, administram os shopping centers, né, que aí você pode entrar depois com um pouco mais de calma e dar uma olhadinha. A diversificação geográfica do fundo. A maior concentração do HGBS 11 fica em São Paulo, com 87%. Nós temos Mato Grosso, que é com o Goiabeira Shopping, 4%. Nós temos Rio Grande do Sul, que é o Outlet, né, que fica em Novo Hamburgo. Nós temos Rio de Janeiro, 3%. E nós temos Santa Catarina, com 2%. Beleza? Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Via Parque, se não me falha a memória. Deixa eu só tirar aqui, deixa eu só conferir se é isso mesmo. Exatamente, aqui no Rio de Janeiro representa 3% do patrimônio do fundo e é o Via Parque Shopping, ok? Quem mora aqui no Rio de Janeiro ou quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o Via Parque fica na Barra. Barra ou Jacarepaguá, né, minha velha? Isso, é exatamente isso. A minha esposa aqui, ela me ajudou aqui falando e ela disse isso pra gente. Então, seguindo aqui, vejamos agora as vendas totais dos shopping centers, né? Nós temos que até fevereiro as vendas estavam, né, conseguindo superar, né, em um comparativo ano contra ano, ou seja, mês contra mês, né, janeiro contra janeiro, fevereiro contra janeiro, que 2020 começou com uma espécie de propecção muito boa, né? Eles estavam estimando, né, lucros acima daquilo que tinham sido, né, que a gente tinha ganhado em 2019, e aí veio o coronavírus e o negócio ficou realmente esquisito. Então, abril reportou um resultado bastante ruim, né, porque foi ali o auge do coronavírus, e o período de maio, né, nós tivemos aí uma espécie de pequena recuperação, muito pequena, né, de receitas do fundo. A vacância do fundo, como nós tivemos, nós iniciamos o ano aí com menos de 5% de vacância física, e agora no mês de maio, né, que nós temos aqui, a vacância aumentou para 7,5%. Beleza?
Evolução do NOI, né, que é uma sigla para Net Operation Income, ou seja, o resultado operacional, né, o que efetivamente, né, os shoppings recebem, né, de lucro, de receitas. Nós tivemos que o mês de abril foi negativo e o período de maio nós temos uma coisa quase imperceptível de lucro ali, de receita, ok? E aí nós temos o portfólio do fundo, que não caberia a gente trazer para vocês. O interessante é que o cotista é você que tem interesse no fundo, desse uma olhada, né? Então eu procurei trazer para vocês aqui só o grosso do grosso, que é o que eu tenho proposto, né? Que eu me propus a trazer para vocês, que é a gente dar uma analisada e para que vocês de certa forma também consigam aos poucos aprender e se familiarizar com relatórios gerenciais, que é o que nós sempre temos que fazer, ok? Então, pelo podcast de hoje era isso. Lembrando a vocês de nos sigam nas nossas redes sociais, ok? Nós estamos no Spotify, no Instagram e no YouTube para nos encontrar. Investido bem, hashtag IBSA3, ok? Com a nossa hashtag IBSA3 vocês nos encontram nas redes sociais, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, vai lá no nosso Instagram ou no nosso YouTube, Investido Bem, hashtag IBSA3, e aí vocês nos encontram por lá. Tirem as dúvidas de vocês, compartilhem nesse podcast, ou se você estiver no YouTube, compartilha, comenta e dá esse helps pra gente aí. Então, agradeço a todo mundo e até mais.